Uma coisa que a gente está com saudade é de ver esse Fluminense competitivo dentro de campo. Aí eu sinto saudade do dinizismo, Laranja, aqueles bons tempos do dinizismo, aquele futebol que a gente jogava, né? Aquele que não importava o adversário, porque a gente sabia que ia jogar um bom futebol. E se o Fluminense perdesse ou tivesse um revés no jogo seguinte, a gente ia reverter por conta do que a gente jogava, né? Com todos aqueles toques de bolas, mas com objetividade, criação. Claro que não era um time impecável, mas era um time muito mais competitivo, era um time que já jogava mais para frente e a torcida tinha quase certeza que a gente não perderia jogos. E aquele emblemático Fla-Flu de 4-1 no Maracanã, na verdade 4-0, que fez um gol no finalzinho já nos acréscimos, então foi um chocolate aquele jogo, mostrava muito, deixava ver o que o Fluminense de fato era naquele momento. E uma coisa que eu lembro era que o Diniz naquela época botou o Alexander para dar liberdade para o Marcelo, né, para deixar os craques jogarem. Então, assim, por que a gente não adota uma filosofia dessa? Pô, para me ter o Ganso, que não vai marcar muito, não vai ter competitividade, então vou botar um cara que vai cobrir, né, essa ausência do Ganso. O Ganso vai ficar limitado a dar um bote no zagueiro, né? E o de resto eu quero que ele pense, eu quero que ele crie, eu quero que ele faça jogadas que a gente precisa, porque a gente precisa de um 10. Se você não tiver um 10, você não consegue fazer uma ligação de meio campo ao ataque, você não consegue dar criatividade para o time, para poder, para o próprio camisa 9 ou para os atacantes, né, finalizarem ou fazer uma jogada de linha de fundo. Então, só aí a deficiência já fica muito grande. Aí a gente acaba perdendo o Arias. Então, a gente não tem o Ganso em campo e não tem o Arias que, na ausência do Ganso, né, o Arias se adaptou ali no meio e fez algumas boas jogadas de armador. Então, assim, o Arias saiu daqui, se eu não me engano, como o maior jogador com assistências com a camisa do Fluminense. Então, assim, na era dele. Então, assim, a gente perde tudo isso. Aí o Renato tenta justificar por que o Ganso não joga. Para mim é além disso, é algo extracampo, na minha opinião.